Bem, então acho que eu vou começar o seminário, é isso? Tá. Então eu vou falar do texto que o professor recomendou, né, junto com o meu colega Tiago aí, que vocês estão vendo. A gente vai falar sobre esse texto do Mangabeira, Direito na Sociedade Moderna. Então, primeiro, desculpem aí por não estar presencialmente, que é meio ruim assim, ficar um pouco estranho, mas não ia conseguir fazer presencialmente. Então, assim, o que eu preparei, né? A primeira parte do texto é uma parte bem sucinta, em que ele fala do que ele vai tratar ao longo do texto, e que ele chama de problema, né? Então ele vai tratar principalmente de duas coisas. A primeira, ele vai distinguir três espécies de instituições jurídicas, né? Três espécies de leis, que ele chama, e depois as condições históricas para cada uma dessas espécies. Então, primeiro ele vai tentar fazer uma organização de cada espécie, para depois determinar como que cada espécie surge historicamente, como é que a gente pode entender a relação entre elas, por que que uma se segue à outra, né? Quais são as contradições entre uma espécie de lei para dar surgimento à outra. Acho que é uma coisa bem importante no texto também. Apesar de ele não mencionar essa ideia de contradição, tem essa ideia, uma certa ideia de evolução, assim, uma certa ideia de mudança necessária no interior desses que chama de espécies de lei, né? E aí eu coloquei uma citação dele, em que ele fala, né, a natureza do direito muda de uma forma de vida social para outra. Então, o mote do texto vai ser esse, né? Analisar essas diferentes formas jurídicas. Em cada forma social, ele vai dizer, em sociedades mais primitivas, sociedades que não têm um Estado organizado, o direito funciona de uma forma. Depois, quando o Estado surge, o direito vai sofrer uma transformação. E depois, no Estado liberal, vai sofrer ainda uma outra transformação. Perfeito. Então é isso, né? Ele vai determinar três conceitos de direito. O primeiro é o direito costumeiro, o segundo, que ele chama de direito administrativo, e o terceiro, a ordem jurídica. Eu vou falar principalmente do direito costumeiro e um pouco do direito administrativo, e depois o Tiago vai falar mais do direito administrativo e ordem jurídica. Então a ideia, pode passar. A ideia do direito costumeiro é o que ele vai dizer que é um sentido universal de direito. Seria uma forma jurídica que estaria praticamente em todas as sociedades. E para a gente ter esse conceito de direito, bastaria, então, interação social, né, regularidade de comportamento, e uma expectativa de comportamento. Então, você tem ali os comportamentos factuais e uma certa expectativa. Juntando essas duas coisas, a gente teria um direito, que é essa visão muito abrangente, né, do que seja o direito. E essa visão, para ele, é particularmente importante, porque é ela que vai estruturar um pouco o que ele vai distinguir, por exemplo, nas outras formas de direito. Então, como a gente pode ver, no direito costumeiro, as suas características são muito simples, né? Basta ter uma regularidade de comportamento e um certo sentido de obrigação, né? Um sentido ainda muito lato, assim, não tem um sentido muito específico do que seja obrigação jurídica, mas tem uma certa expectativa de comportamento, como ele diz. Pode passar. E aí coloquei duas citações dele, que ele fala sobre o direito costumeiro, né? A primeira é, para o direito costumeiro, a questão do que realmente se faz nunca pode ser nitidamente separada da questão do que se deve fazer. Chega um ponto em que os desvios da regra reformulam a própria regra. Então, isso é importante na configuração do direito costumeiro, porque como é um direito ainda muito simples, né? A questão dos hábitos, ele se confunde um pouco com o dever. Então, a regularidade do comportamento, ela mesma já faz a regra, ou seja, você não tem uma diferença entre o que seria uma regra e como esse comportamento vai ocorrer. Essa distinção, ela ainda não é muito clara, como ele vai dizer no texto. E a segunda citação que eu coloquei, que também é importante para ele conceituar o direito costumeiro, é que, nesse caso do direito, né, cada ato tem uma dupla vida. Constitui a conformidade ou desobediência ao costume,
ao mesmo tempo em que se torna parte do processo social mediante o qual se define o costume. Ou seja, essa é a ideia, né? De que o ato factual, ele mesmo já faz essa alteração da própria norma. Então, só para resumir, né, o que ele fala do texto, o direito costumeiro ele não é público, ou seja, ele não depende de um governo, não tem uma organização de como aquilo deveria funcionar, e também ele não é... Pode passar, por favor. E ele também não é positivo, ou seja, as normas que compõem esse direito não são codificadas, né? É o que ele vai chamar de normas implícitas. Pode passar. E aí a segunda vertente, né, do direito, que ele vai abordar no texto, é o direito administrativo, que para ele tem um significado muito distinto do que a gente está habituado. E o que ele chama de direito administrativo, então, é justamente essas duas coisas que o direito que a gente acabou de ver não tinha, que é uma feição pública, ou seja, você tem uma instituição, que no caso é o Estado ou o governo, que estabelece regras para o resto da sociedade, ou seja, não é a própria sociedade no seu comportamento factual que vai elaborando regras um pouco implícitas, não. Tem uma instituição, um organismo responsável por elaborar essas regras, e ao mesmo tempo essas regras elas passam a ser positivas, ou seja, essa instituição ela passa a elaborar essas regras e explicitar elas de maneira a que todos possam ler, escutar, enfim, e tem uma certa visibilidade, né? Pode passar. E aí coloquei duas citações dele para configurar o direito administrativo. A primeira é: o motivo pelo qual esta espécie de direito é chamado administrativo é que pertence tipicamente à esfera de ação de governantes centralizados e de suas equipes especializadas. Trata-se de normas jurídicas deliberadamente impostas pelo governo e não produzidas espontaneamente pela sociedade. Foi o que eu tentei explicar. E a segunda é: onde quer que surja o direito administrativo, há um Estado para definir de modo mais ou menos eficaz os poderes que diferentes grupos podem exercer uns sobre os outros. Então, isso também é interessante. Ele vai dizer que, no caso do direito administrativo, a gente começa a ter, surgem, né, diversos grupos sociais, e o Estado vai ser o responsável justamente por organizar esses conflitos entre os grupos, né? E do direito administrativo, então, surgem algumas dualidades que não tinham no direito anterior, que é, por exemplo, a distinção entre Estado e sociedade, que é uma distinção fundamental, a distinção também entre hábitos e deveres, porque o Estado vai ser responsável por estabelecer deveres, e os hábitos da sociedade vão ter que se adequar ou não a esses deveres, ou seja, tem uma certa dualidade também, e também essa instituição que é responsável por elaborar regras. Então, a elaboração e a aplicação dessas regras, elas são distintas, também são uma dualidade importante. Passou. E ele comenta rapidamente, né, algumas limitações a esse time administrativo, porque assim, como o governante teria então esse poder muito grande de determinar como seria a vida social, ele vai citar o caso dos impérios da antiguidade, ele não faz algumas citações, por exemplo, com a lei islâmica, enfim, traz alguns exemplos, né? Mas a ideia é de que esse poder ilimitado do governante ele tem algumas limitações. O primeiro seria o costume, que continuaria a viger na vida cotidiana, então diversos costumes do governante não poderia atuar muito, e também a questão das leis religiosas, leis sagradas, né, que ficariam a cargo de um clero independente. E aí a gente pode ver isso na citação, né, o costume e a lei sacerdotal de um lado e a regulação administrativa de outro dividiam o mundo social em duas metades. A primeira mais ou menos fora do controle do príncipe e a segunda quase ilimitadamente ao seu arbítrio. Então, a ideia é de que, quando surge o direito administrativo, você tem essa cisão. Primeiro, uma esfera do governo, em que o príncipe teria essa liberdade de determinação, de elaborar regras, e uma outra espécie de esfera social em que ele não teria essa força. Né? Pode passar. E aí eu vou comentar rapidamente assim, alguns traços que ele traz da ordem jurídica, depois meu colega vai complementar.
mas a ideia de que a ordem jurídica, ela adiciona 2 quesitos a mais. Além do caráter público e positivo que a gente já tratou, ele vai tratar também que a ordem jurídica, ela é geral e uniforme, ou seja, ela tem uma certa pretensão de igualdade formal, e ela também é autônoma, né? E aí a autonomia a gente pode passar. E a autonomia, ele faz uma ênfase importante assim, em 4 tipos de autonomia. Então, primeiro, uma autonomia substantiva, a ideia de que regras econômicas, políticas, não seriam propriamente aplicadas no direito, ou seja, teriam diferentes esferas de aplicação, e o direito teria, então, uma esfera mais própria, né? Uma esfera mais independente, por assim dizer. Além dessa autonomia substantiva, tem uma autonomia institucional, que são criadas instituições especializadas somente na jurisdição, ou seja, não seria mais o governante que seria responsável por aplicar as leis, né? Teria uma distinção entre política e jurisdição. Uma outra autonomia, que é uma autonomia metodológica, ou seja, tem um certo raciocínio jurídico, que dá conta de uma especialidade de como aplicar essas leis, e uma autonomia ocupacional, ou seja, uma profissão jurídica que seria independente. Pode passar. E aí coloquei umas 2 citações, só para ler rapidinho. A administração deve ser separada da legislação a fim de assegurar a generalidade, e a jurisdição deve ser distinta da administração para salvaguardar a uniformidade. Então, assim, essas características entre distinção, administração, legislação e jurisdição, para eles são fundamentais para distinguir o Estado liberal moderno, né, dessa forma mais antiga do que ele chama de direito administrativo. E a outra é: a lei regulatória persiste no Estado liberal sob a forma de decisões normativas. Essas decisões ou ordenações podem ter o seu âmbito limitado pelo sistema legal, mas não são em si administradas por instituições jurídicas especializadas, nem são elaboradas e aplicadas dentro da estrutura de uma doutrina nitidamente jurídica. Ou seja, essa ênfase que ele dá também, que é, apesar de o Estado liberal ser essa forma mais completa assim de direito, ela não, de jeito nenhum, ela apaga ou restringe totalmente as outras formas anteriores. O costume e o direito administrativo continuam vigentes, cada qual na sua esfera de atuação, né? Mas, ao mesmo tempo, surge essa nova forma de direito, que é a ordem jurídica, né? E aí eu deixo para o meu colega comentar um pouco o resto. Pronto. Tá me escutando, Leonardo? Então, acho que tá. Foi. Tá bom. Tudo certo aí? Vamos supor que sim, né? Deu uma travada, né? É que também se ele falar assim, a gente não vai escutar, né? Então, ele tem que... Ele não fez gesto também, fica no suspense. Não... Mas tá tudo bem. Deve estar. A gente torce. Mas bom dia a todos. Então, eu vou tratar um pouco mais dos últimos 2 capítulos. Do direito administrativo e do surgimento da ordem social. Então, ele não vai... os conceitos em si de ordem social e de direito administrativo já foram tratados. O Mangabeira ele vai justificar de onde surgiram cada um desses conceitos. Então, eu vou tentar ser bastante breve, até os colegas apresentarem também. E, enfim. Mas, bom, o Mangabeira ele vai justificar o surgimento do direito administrativo, em especial com 2 processos. O primeiro, a separação entre Estado e sociedade, e o segundo, a desintegração do conceito de comunidade. Perdão, a cidade de São Paulo está nos matando aos poucos. Mas, enfim, a gente vai tratar especificamente de cada um desses processos. Primeiro,
a separação entre o Estado e a sociedade é justamente esse processo de diferenciação de uma ordem considerada natural, universal, e que o conceito de Estado se misturava com o próprio conceito de sociedade. Então, o Mangabeira ele vai justificar esse processo de separação com outros dois processos. O primeiro, uma evolução da consciência social. Seria mais justamente uma nova noção, uma nova concepção de que as relações sociais devem necessariamente ser objeto da vontade humana, não de uma ordem natural ou abstrata. E também de um processo de transformação da própria organização social. Então, seja uma hierarquização da sociedade, divisão social do trabalho, etc. E aí ele vai desenvolver bastante, e inclusive num tópico próprio. E o outro processo que justificaria o surgimento do direito administrativo seria essa desintegração da comunidade, que vai sofrer com processos semelhantes também. Seria uma outra transformação da consciência, que o indivíduo se sentiria cada vez mais capaz de questionar violações relacionadas ao direito natural, e, nesse caso, o direito positivo seria uma necessidade para manter aquela nova ordem social. E, novamente, a própria transformação dessa organização social, ou seja, a especialização, a divisão social do trabalho, etc., esses processos serviriam como uma forma de dar cada vez mais uma perspectiva individual e, novamente, desintegrar esse conceito de comunidade e para o indivíduo. Enfim, aí, novamente, o Mangabeira dá destaque a esses dois aspectos, da divisão do trabalho, da hierarquia social, e como esses processos atuam tanto na perspectiva do direito público, do direito administrativo, e da perspectiva do direito positivo, do direito administrativo. Nessas duas vertentes. E ele finaliza tratando mais de um conflito existente na prática do direito administrativo. Ele vai dizer que a existência, a continuidade do direito administrativo vai surgir por meio da tensão entre duas análises, duas conceituações do direito administrativo. Uma análise mais instrumentalista e que acaba contrariando a perspectiva de legitimidade do próprio direito. Então, seria um conflito entre o direito como uma ferramenta de manipular as relações sociais e o direito como uma necessidade de permanecer válido, né, ou legítimo. Enfim. Já com relação ao processo de surgimento da ordem jurídica, o Mangabeira ele vai novamente citar dois processos. O primeiro processo seria a formação, né, que ele chama de pluralismo grupal, ou também a formação de uma sociedade liberal. E também uma diferenciação, né, ou nova conceituação do direito natural e a crença, a necessidade, né, desse direito superior. Enfim, essa frase vai sintetizar bastante o que ele acaba entendendo por esse processo de formação da ordem jurídica. Então, para que surja a ordem jurídica, deve haver uma situação em que nenhum grupo ocupa uma posição permanentemente dominante ou tem direito inerente de governar. É isso que ele vai tratar como um modelo de sociedade liberal. E, enfim, ele finaliza tratando justamente da ordem social como uma confluência desses dois elementos, da sociedade liberal e do direito superior, do direito natural. Enfim, essa combinação e essa interação, de maneira formar um equilíbrio, é o que estrutura a ordem social moderna. É isso. Muito obrigado, gente.
Bom, a não ser que alguém tenha algum comentário pontual, acho que faz sentido a gente falar das duas partes juntas, né? Então, Felipe, vamos... Foi bom que ficou no mesmo dia. Bom dia a todos. Vou apresentar aqui eu e a Letícia, capítulo 3 do livro Direito na Sociedade Moderna, uma parte do capítulo 3, o Direito à Modernidade. Primeiro o Unger vai fazer uma comparação, né, entre 3 formas de sociedade, que ele chama de tribal, liberal e aristocrática, né? Ele vai também fazer uma relação entre o que ele chama de associado e estranho. E os associados eles se veem como iguais, diferente dos estranhos, por oposição, eles não têm uma relação de similaridade, enfim. Essa forma como associado e estranho, eles vão se relacionar, vai depender muito do tipo de sociedade que a gente está falando, né? E aí vai falar que existem os grupos pequenos e os grupos expressivos, os grupos grandes, né? Os grupos pequenos, os associados têm uma relação mais pessoal, há uma proximidade maior nesse sentido, e nos grupos expressivos a impessoalidade começa a predominar, né? Isso também vai variar conforme o tipo de sociedade. E ele faz 3 perguntas. O que mantém coesos os membros dos grupos expressivos? Como lidam os associados com os estranhos, no que tange as normas entre os associados e os estranhos? Como se tende a enxergar a sociedade, respectiva, a relação entre a realidade, a experiência, né, que eles estão vivendo, e a expectativa, né, que eles têm de uma outra realidade, ideal. Ele vai dizer que a transformação social é justamente essa contradição. O Unger mostra um pensamento bastante dialético nesse sentido, bem notório, como foi falado no outro grupo também, essa contradição entre o ideal e o real, para ele, é um conflito que pode gerar uma transformação social e você mudar de sociedade. Ele fala que não é um destino, a mudança, mas é uma anomalia. Então, cada sociedade tem um conflito inerente a ela. Então ele vai falar da sociedade tribal e vai dizer que nessa sociedade você tem um número reduzido de grupos expressivos, os grupos são pequenos. O que vai tender a conferir aos associados, né, os que são membros desse grupo, uma pessoalidade maior. O estranho ele é tratado com mais hostilidade, né? Você tem medo do estranho, ele é um hostil. Então essa relação associado-estranho ela é muito destacada, porque os grupos são pequenos. Ele vai dar o exemplo, por exemplo, dos judeus, que eles tratam os judeus entre si porque eles têm um vínculo de religião, e os gentios, os estranhos, eles não têm a mesma religião, então eles não são associados, né? E ele vai dizer que o que une a sociedade é a solidariedade comunitária. Essa solidariedade, ela é composta de fatos naturais, como, por exemplo, ter nascido na mesma família, no mesmo local, na mesma região, ter uma mesma raça, crença, ideias e valores em comum, que vai fazer com que você veja o outro como semelhante, como associado, no caso, que ele chama esse conceito, né? E aí, devido a isso, você vai ter um particularismo no que tange às normas. As normas, elas são muito diferentes, tanto para associados quanto para estranhos. Então, por exemplo, usando o caso dos judeus, eu vou dar esse exemplo, os judeus, eles são proibidos de cobrar juros excessivos de outros judeus, mas eles podem cobrar de gentios. E aí, também há uma relação estreita entre realidade e idealidade, no sentido que elas são muito próximas nesse tipo de sociedade. Porque o indivíduo não consegue enxergar um mundo para além do que ele tem na realidade ali. Então, não se consegue enxergar um outro tipo de sociedade que não aquela. Dou até um exemplo aqui, fora um pouco do texto. Por exemplo, tem um grupo, uma tribo na África, Hadza, até os dias de hoje, e perguntaram para um menino desse grupo, que é de caçadores-coletores, o que ele pensava no futuro. E ele não conseguiu nem responder, porque para ele esse conceito era abstrato demais, visto que ele vivia de caça e coleta todos os dias, então todo dia tinha que começar tudo de novo. Então, a transformação social para uma outra sociedade é justamente quando esses valores em comum, eles desaparecem. E aí você tende a mudar de sociedade. Ele vai colocar depois a sociedade liberal. Essa ordem que ele colocou, acredito que não é
desproposital, porque ele não queria dar uma ideia de que a sociedade tribal segue a aristocrática, depois a aristocrática liberal. Ele quis dizer que, embora exista uma relação talvez cronológica, mas isso não é absoluto. E ele vai dizer que na sociedade liberal, você tem um grande número de grupos expressivos, que faz com que o indivíduo ele perca a sua personalidade, fica fragmentada. Então, a relação associada e estranho, ela é atenuada também, completamente diferente da sociedade tribal, onde a relação associada e estranha era muito destacada. O estranho era visto como um hostil, mas aqui na sociedade liberal, ao contrário. O estranho ele é visto como uma indiferença, ele é o outro, ele não é mais aquele hostil da sociedade tribal. E aqui o que vai unir não é um comunitarismo, aqui é uma associação de interesses. Então, há um destacado individualismo aqui, que os indivíduos diferentes da sociedade tribal, aqui eles podem transcender ao grupo ao qual eles pertencem. O que vai também gerar normas, né, que mostram uma igualdade formal entre associados e estranhos, baseado numa crença de que é vantajoso que todos os homens estejam sobre essa mesma igualdade. Embora eles não partilhem valores em comum, ou crenças, ou religião como na sociedade tribal, esses valores meio que estão embutidos, estão disfarçados nessa igualdade formal. E aí, quanto à terceira pergunta, o Unger vai responder que a realidade aqui é instrumental nesse tipo de sociedade, visando auto-interesse, e a idealidade ela é observada em ideias abstratas, né? Ele chama de contemplação. Surge aí o conhecimento teórico, que ele é meio, não é nem um, nem outro, nem ideal, nem real, mas ele se interessa pela realidade, embora não subordine essa realidade aos seus próprios interesses. Ele vai dizer que nesse tipo de sociedade, conflita justamente essa contradição entre igualdade formal, de que todos os indivíduos são iguais, então você não pode justificar o poder, mas também na realidade que existem indivíduos mais poderosos que outros, o que é uma consequência também do individualismo e do auto-interesse. E aí ele vai terminar com a sociedade aristocrática, que vai dizer que é pré-liberal. Ele vai dizer que, por excelência, são o Standestat europeu, que são as classes estamentais, embora ele também fale que tem a proximidade com o feudalismo medieval e sociedades oligárquicas. E nesse tipo de sociedade você também tem associados estranhos. Cada associado você tem várias camadas, então os associados eles estão pertencentes a uma camada, e você tem nobreza, clero, por exemplo, e a plebe, e eles são estranhos uns para os outros. Mas diferente das outras sociedades, que havia uma relação horizontal entre associado e estranho, aqui há uma relação vertical. Então, embora ainda continue existindo camadas de associados estranhos uns para os outros, mas há sempre uma relação de uma escalada de hierarquia. E o que vai unir tudo isso é a honra, que ele vai dizer que não é nem a associação de interesses e nem o comunitarismo da sociedade tribal. E essa honra, ela é a virtude que cada indivíduo pode alcançar dentro da sua classe. Então, não basta ser um bom homem, uma boa mulher, você tem que ser um bom servo, você tem que ser um bom sacerdote, você tem que ser um bom cavaleiro, né? Então, essa honra que vai definir justamente o que une todas as camadas. E aí vai dizer justamente por isso, existe um universalismo e um particularismo ao mesmo tempo. Se na sociedade liberal você tinha universalismo, que era a igualdade formal que abarca todo mundo, aqui você tem limites de universalismo com particularismo, ou seja, você tem direitos e obrigações que abarcam tanto as camadas, especificamente as camadas sociais, mas também que abarcam toda a sociedade, ou seja, todas as camadas. E aí você pode falar tanto numa questão de direito, né, a lex, a ius, que eu vou falar daqui a pouco, mas também a moral e a religião, elas podem tanto condenar quanto legitimar essa divisão hierárquica e, enfim, se for uma religião transcendente como o catolicismo, na época, era mais fácil de haver essa crítica e, ao mesmo tempo, reafirmação dessa ordem hierárquica. E aí ele vai justamente responder, devido a isso, que há uma constância entre realidade e idealidade. A todo momento, esse tipo de sociedade está tentando equilibrar o fato de que existem ordens hierárquicas e esse ideal religioso e moral de que a honra ela não é apenas vinculada a uma camada, mas também você pode ter uma honra maior que possa elevar você além da sua camada social, como, por exemplo, os nobres poderiam ser cavaleiros, mas a plebe não poderia. Então, a religião e a moral tanto favorecem essa interpretação, mas também desfavorecem. Então, você tem, volta e meia, uma inconstância entre o que você tem de realidade e o que tem de expectativa de uma mudança.
E aí ele vai aprofundar um pouco mais o Stanistat, os estamentos sociais, e vai fazer uma diferença, um pouco que o Leonardo falou também, tem a ver com isso, entre a Polizei e as Justizei. Ele vai dizer que a Polizei seriam as ordens emanadas do soberano, que na época não tinha uma diferença que você tem hoje entre o administrativo e o legislativo. Era uma coisa, um mix disso, e acabava sendo meio bem casuístico, porque numa mesma ordenação você tinha dispositivos generalistas, mas também tinha, que abarcavam uma quantidade grande de pessoas, mas também tinha dispositivos que falavam de um indivíduo específico, embora fosse positivado. Ele vai dizer que a Justizei, pelo contrário, ela era o direito fundamental dessas camadas sociais, e ela era muito mais generalista, era transcendente, vamos dizer assim, suprapolítica. Até o soberano estava também limitado, de certa forma, a essa Justizei, que seria a lei orgânica, né, o ius. Que ele fala também não é igual ao costume, ele é um pouco mais do que o costume. E ele vai dizer que essa relação de Polizei e Justizei vai gerar o absolutismo administrativo ou o constitucionalismo parlamentar. No caso, quando o soberano ele começa a centralizar poder e começa essa Polizei superabundar em relação à Justizei, você tem um absolutismo administrativo, como foi o caso da Prússia, que vai gerar um liberalismo não democrático, né? E principalmente quando você tem estamentos tripartidos, como é o caso dos estados franceses. Já na Inglaterra, o constitucionalismo parlamentar, que vai gerar democracia liberal, você teve uma aliança da aristocracia com as classes comerciantes e profissionais contra o poder do soberano. Então você teve a Justizei se sobrepondo ao poder do soberano, a Polizei. Então você gerou uma democracia liberal, que era principalmente nos estamentos bicamerais, nobreza rica e pequena nobreza, que você tinha mais chances desse tipo de funcionalismo parlamentar surgir. E aí, por fim, ele vai dizer que o surgimento do Estado moderno está justamente relacionado a essa questão das ordens do soberano, desse Polizei, adquirir generalidade e também se autonomizarem face a outros, por exemplo, a legislação. E a Justizei, ela, que muito dela é não escrito, ela começa a ser positivada e pública. Bom, aqui, finalizei. Bom dia, pessoal. Eu sou a Letícia, vou dar continuidade à apresentação. E agora a gente vai passar a focalizar, na verdade, no papel do direito nessa sociedade liberal, tomando como premissa toda essa diferenciação dos meios de sociedade tribal, liberal e aristocrática, né? E a gente tem que se ater, basicamente, ali a característica de que na sociedade liberal cada indivíduo pertence a um grupo grande a um número grande de grupos expressivos, mas cada um desses grupos, na verdade, vai afetar somente uma parte dessa vida. E aí, nessa parte do texto, especificamente, o autor ele passa a ter como intenção a enfatizar a relação entre a crença predominante e... Deixa eu só fechar aqui, que eu acho que está aparecendo para vocês também. Aí. Entre a crença predominante e a organização externa. E ele passa a reinterpretar esse lugar do direito, levando em conta o consenso e a hierarquia social. E aí, com base nessas características da sociedade liberal, como o universalismo, né, que ele diminui a importância individual dos contextos grupais, porque a gente só se associa para satisfazer os nossos próprios desejos, os nossos próprios interesses, e a gente não consegue transformar esse nosso grupo em toda a sociedade. Então, com base nesse movimento desintegrador, justamente por conta dessa satisfação só dos próprios interesses, o consenso ele vai sofrer dois efeitos principais. Primeiro, em relação a essa ameaça da possibilidade de um acordo extensivo, coerente, concreto e intenso acerca da correção ou virtude dos arranjos sociais. E o segundo efeito seria o desencorajamento, o desestímulo do indivíduo a aceitar a existência do acordo como sinal de que se descobriu o que é bom ou o que é certo. E aí, nesse sentido, o costume, que lá na sociedade tribal era, por exemplo, algo sagrado, até a gente pode fazer uma relação com o direito costumeiro, né? Aqui, na sociedade liberal, ele passa a sofrer um ataque contínuo, porque esse liberalismo ele também vai criar condições para uma uniformidade geral de desejos e preconceitos. Isso em relação ao consenso. E aí, em relação à hierarquia, ele estabelece que a ordem de classes seria uma distribuição hierárquica levando em conta conhecimento, poder e riqueza. E ele estabelece dois tipos de classificação dessa ordem de classes. A primeira seria do tipo estanque e inclusivo,
e aqui seria o que aparece na sociedade aristocrática, é como se a estanqueidade e a inclusividade seriam como grandezas diretamente proporcionais, porque quanto mais inclusiva a posição social, menor a possibilidade de mudança, então a estanqueidade vai ser maior também. E em relação ao segundo tipo, o tipo aberto e parcial, seria a característica da sociedade liberal, e aqui nós temos várias hierarquias sociais e um abismo cada vez maior entre a existência e a legitimidade tangível da hierarquia. E aí esse dilema, como é a marca mais profunda do modernismo, ele passa a falar sobre a visão dupla do Estado de Direito. Teríamos dois conceitos. O primeiro seria o conceito mais amplo, que é quando esse Estado é definido pelas características de neutralidade, uniformidade e previsibilidade. O poder governamental é exercido dentro das limitações de regras, que são uniformemente aplicadas. E aqui a gente tem a figura do administrador e do juiz. O juiz ele determinaria o significado de cada lei e o administrador ele age dentro dos limites dessa lei que tem o significado estabelecido pelo juiz. E o conceito mais restrito desse Estado de Direito seria aquele que surge somente em circunstâncias especiais, e aqui a gente teria uma diferenciação entre os procedimentos de legislação, administração e jurisdição. E aqui até seria como a exigência, né, a insistência, aliás, para que todos participassem do processo de elaboração das leis de uma maneira, um tratamento isonômico, assim, colocando todo mundo para participar mesmo. E aí, nesse sentido, o Estado de Direito tenta resolver esse dilema da sociedade liberal, assegurando a impessoalidade do poder e dependendo de duas premissas também. Primeiro, essa independência do Estado, que seria um ente acima ou fora do sistema dessas categorias sociais, e o segundo seria o uso das regras, seja como limites administrativos ou como elementos de opção na jurisdição. Só que essas premissas cumuladas, elas vão também gerar efeitos nas relações oficiais, que são diferentes. Primeiro, em relação às autoridades com os próprios cidadãos, que seriam as relações subordinativas, e entre os próprios cidadãos, que seriam as relações coordenativas, e aí a gente pode estabelecer uma relação entre direito público e direito privado, relação horizontal e vertical. Só que atingir essa neutralidade do poder é um problema, porque essas premissas seriam fictícias. O que mais afeta a situação de um indivíduo são as hierarquias que ele estabelece na família, no local de trabalho e no mercado, e nenhum método seria isento, né, seria totalmente neutro, porque a gente teria ali uma representação ou um reflexo de valores. E aí ele estabelece, ele elenca 3 motivos básicos como esse fracasso de se atingir essa neutralidade. Seria a existência da ordem de classe relativamente aberta e parcial, daqueles primeiros tipos, né, que eu disse, da ordem de classe, seria da sociedade liberal, a aberta e parcial. Seria essa existência com a desintegração desse consenso, que pretende justificar-se a si mesmo. Segundo motivo, o Estado é sempre envolvido no antagonismo dos interesses privados, e ele se transforma ali num instrumento que vai ser usado por uma das facções. E terceiro, essa contínua frustração aprofunda ainda mais o abismo entre o real e o ideal, a expectativa ali e a realidade. E aí ele trata sobre o caso alemão de Standstadt, que seria essa sociedade estamental, da sociedade aristocrática, né? Em que as funções, ele destaca 3 pontos. As funções judiciais e administrativas eram inseparáveis, exercidas conjuntamente pelo príncipe e os estamentos. Não havia distinção entre direito público e direito privado, então o direito político e o Estado social, eles formavam ali um todo indivisível, um conjunto realmente. E não existia um corpo de burocratas encarregados de uma função pública que pudesse ser claramente dissociada de privilégios particulares. Então tinha uma confusão entre público e privado. E essa divisão entre o serviço particular do soberano e a função pública só vai acontecer ao longo do tempo, quando também a autoridade judicial se dissocia dos poderes administrativo e legislativo. E essa mudança, né, em relação ao público e privado, também vai alterar o próprio direito, porque antes ele era baseado em conotações territoriais e pessoais, e agora ele passa a ser a lei ali, como ordem universal, aplicável a todos os habitantes de uma região, tem então um tratamento isonômico como ordem, digamos. E essa moderna distinção entre direito público e direito privado faz com que o direito público, né, seja esse corpo burocrático cada vez mais eficaz para separar realmente os cargos públicos dos bens privados.
E em relação a esse corpo burocrático, ele diz que essa burocracia seria como uma nova sócia desse poder, e ele estabelece 4 estágios típicos e simultâneos que vão também representar a transição desse Stammestat para o absolutismo administrativo alemão, que o Felipe mencionou agora há pouco. Os 4 tópicos, né, os 4 estágios, as 4 fases seriam o administrador como servo do príncipe, depois o momento em que a função se torna pública, mas ainda tem uma manipulação do cargo como patrimônio privado. Depois, o funcionário público repudia o uso do poder governamental e, por fim, o momento em que a burocracia se torna guardiã de um interesse universal. E, por fim, ainda para finalizar essa parte do capítulo que a gente ficou sobre nossa responsabilidade, né, ele fala sobre o Rechtsstaat, que seria a versão alemã do ideal de Estado de Direito, em que existe um dualismo político, o poder ele é compartilhado, de um lado pelo rei e pela burocracia, e de outro pelos estados corporativos. E aqui a gente tem funções mais claramente diversificadas por conta de uma cisão social. Temos os juízes, que provinham da burguesia, e os principais administradores, que seriam aqueles que agiriam dentro dos limites dessa lei, eles se mesclavam cada vez mais com a própria aristocracia. E aí ele termina colocando algumas conclusões. Eu não coloquei aqui no slide, porque eu tentei falar tudo dentro de 10 minutos para ser rapidinho, e o senhor disse também para a gente fazer mais uma exposição do fechamento, né? Mas eu fiz um textinho, se for o caso, eu posso colocar depois no drive também, com os slides. Mas seria essa a nossa apresentação. É isso, gente. Não precisa ficar lá, né? Bom, não precisa. Bom, antes eu queria ouvir se alguém tem alguma dúvida, algum comentário, e eu queria destacar alguns pontos que acho importantes dos 2 trechos, né? Mas antes vamos abrir para participação popular. Vamos falar, já que tem nota de participação, né? Tem, é verdade. Boa lembrança. Mas só uma coisa que eu pensei quando estava lendo esse texto, porque a semana passada eu fiz a aula do Orlando, de antropologia jurídica, né? E aí, lá basicamente a gente fez muito uma crítica de você ver as sociedades de uma forma evolutiva, né? Tipo, primeiro tinha a sociedade tribal, aí depois ela vai evoluindo e chega na aristocrática. Eu achei engraçado esse texto porque vários trechos ele fala assim, eu não estou fazendo uma coisa evolutiva, mas no final, na minha opinião, ele está fazendo uma coisa evolutiva, tipo, uma abordagem evolutiva, né? E aí eu fiquei assim, sabe, pensando nessas partes, ele me pareceu contraditório, sabe? Era melhor ele falar, eu estou fazendo uma coisa evolutiva, porque tem vários trechos que ele fala, isso não implica que aí eles se estão bem lá uma hora. E aí eu fico pensando, sabe, se ele eventualmente pensou nessa crítica. Posso aproveitar? Por favor. Isso que o colega disse me fez... Eu estava procurando aqui, mas não encontrei no celular. Ele, em determinado momento, ele fala que ele vai fazer as comparações utilizando o método histórico dos interesses, algo assim. Aí me chamou a atenção porque ele falou, olha, a gente vai comparar essas sociedades para estudar as coesões, os motivos de coesão, que geralmente são baseados no interesse, mas ele fala que, na verdade, é quase como se fosse uma divagação, que não poderia ser comprovado aquilo que ele estava falando. Eu fiquei pensando, do ponto de vista científico, embora, e também isso é algo que eu li no primeiro capítulo do material, foi que ele fala o seguinte, ele critica o método estrutural, e, na verdade, quando ele quer juntar esse método histórico dos interesses, fala, não tem nada a ver com o futuro, eu estou comparando, de certa forma, ele está fazendo uma análise estrutural daquelas sociedades. Uhum. Então, do ponto de vista científico, eu fiquei pensando, eu tenho licença para fazer isso, fazer essa comparação, falar, olha, eu acho que aqui, mas eu não tenho comprovação científica disso. Eu tenho... Escolher todas as insatisfações. Eu acho, a minha não é uma insatisfação, talvez seja uma tentativa de explicar por que o Gabeira faz isso no primeiro capítulo. É que esse livro é muito interessante. Porque no primeiro capítulo ele fala, olha,
Eu li Marx, eu li Durkheim, eu li Weber, eles têm ali as teorias deles, têm limitações na teoria, só que quando você lê o resto do livro, ele bebe muito da fonte desses três principais autores, tanto em termos substantivos, então, esses dois capítulos intermediários, tem muita coisa que eu senti muito próximo de economia e sociedade do Weber, muita coisa, até o modo que me coloquem, e de forma metodológica também, porque aqui eu senti, tem a coisa dialética e tudo, mas eu senti que ele bebe muito da fonte, principalmente do Weber, quando ele fala, olha, eu vou fazer uma comparação histórica a respeito das sociedades, mas eu vou utilizar de tipos ideais. Então, no sentido de que ele está vendo ali, está fazendo primeiro ele faz uma especulação, depois ele faz, digamos, uma tentativa de explicação da sociedade através desses tipos que, como o próprio Weber disse, não são representações fiéis do que realmente ocorre, mas são, digamos, substratos metodológicos a respeito de principais aspectos de fenômenos do mundo que são utilizados para explicar o fenômeno. E, digamos assim, a abordagem que ele faz nesses dois capítulos intermediários é muito próxima da abordagem do Weber, que segue o mesmo discurso. Olha, a sociedade ela tem ali, de certa maneira, alguns tipos, algumas formas de organização específica, e parece que ao longo da história essas formas elas foram se alterando. Não quer dizer que esses tipos eles são tipos estanques, né, que é a representação fiel, mas eles são tipos diferenciadores da sociedade. E não quer dizer que aquelas que ele chama, no caso tribal, se diluíram completamente, que as características dessas sociedades se perderam totalmente. O Weber ele vai dizer a mesma coisa quando ele fala da comunidade em si, né, a explicação do Machiavelli Unger para a sociedade tribal é muito próxima da explicação do Weber para a sociedade, para a comunidade, né, que o Weber ele faz a diferença entre comunidade e sociedade. Aí quando o Machiavelli Unger explica o Estado, a sociedade liberal em si, ele vai um pouco mais para a explicação de sociedade do Weber, que aí o Weber troca essa de relações comunitárias para relações associativas entre si, mas ele fala, olha, aí no meio ainda tem resquícios dessa comunidade que se perdeu. Então, eu acho que ainda que tenha esse tom especulativo no primeiro momento, e Machiavelli fala, isso não é uma representação fiel da história, eu acho que em termos metodológicos, tratando isso como um tipo ideal, não é tão problemático no âmbito das ciências sociais, mas eu senti que ele faz isso porque ele segue muito o método de Weber. Quando ele trata também a coisa do Durkheim sobre a dissolução, né, da sociedade, da solidariedade mecânica, depois da sociedade, da solidariedade orgânica, e tudo com tipos diferentes de direito, um direito um pouco mais próximo, outro direito aqui baseado nessa igualdade, nessas obrigações que são também. Eu acho que ele tem uma boa saída entre os três autores das ciências sociais em termos fundadores, em termos metodológicos. Então, eu não fiquei incomodado. Eu sei que em termos comprovativos, no sentido da ciência hardcore, talvez incomode um pouco, mas eu acho que dentro do quadro que ele está usando, do método que ele está propondo, eu acho que faz sentido ele fazer o tratamento do jeito que faz. Eu senti isso, não sei se... Não, incômodo até que eu não senti não, porque, na verdade, eu concordo com tudo que você falou, ele consegue fazer toda essa descrição com base nesse meio. Então, e eu acho até a descrição dele muito clara a partir do que ele faz, né, da sociedade. Não sei se eu dá para, mas de fato uma dúvida sobre o ponto de ele virar e falar, eu vou usar esse método aqui, mas eu estou tentando encontrar, mas eu não achei. Não consegui dar uma pesquisa. Nosso historiador, fale. Eu não quero ser injusto no Machiavelli, porque eu não li o livro todo, né? Entendeu? Capítulos no meio do livro. Mas me chamou muita atenção essa pretensão de fazer isso que ele está fazendo.
E lendo, eu tenho a sensação de que eu estou lendo um autor muito anterior, então, o livro de 76. Já é um tempo que não é comum essa apresentação de taxonomias, a compreensão do direito ao longo da história. Eu, inclusive, peguei um capítulo 3 da Introdução à Ciência do Direito, do Ernest Lima, de 1933. Olha o caminho que o Ernest Lima faz em 33 para explicar o direito. O primeiro tópico é o direito como fenômeno social, o aforismo jurídico, onde a sociedade é direito e sua crítica, gênese e evolução das regras jurídicas, exame das condições adequadas ao aparecimento das regras jurídicas, definição de direito, a fase religiosa do direito. Direito não é ideia nem sentimento, mas regra de conduta. A ideia do direito e o sentimento jurídico, em que consistem? Esse é o caminho que ele faz nesse capítulo do Introdução à Ciência do Direito. Eu fiquei pensando, por que o Mangabeira quis fazer isso em 1976? E com várias afirmações históricas, às vezes que ele identifica de qual sociedade ele está falando, mas com uma pretensão genérica de fazer uma teoria geral das sociedades e do direito. Bom, então vamos lá. Eu não ia falar nada disso, porque eu achei que vocês iam pular a coisa do método e do conteúdo. Mas era o que eu iria fazer. Mas o spoiler é que ele também, ele não gosta desse livro, e ele também abandonou esse método, que é um método claramente inspirado no Max Weber. Até o Parsons fez uma resenha do livro falando que ele dá pouco crédito ao Max Weber. Em certo sentido, o livro é uma tentativa de esclarecer pontos que eram muito obscuros, né? Se a gente lê o Max Weber é muito pior, muito mais dolorido, mas também de mostrar o que a gente vai ver na próxima aula, que é a parte que o Max Weber não viu do século XX da emergência do Estado Social, né? A crise da sociedade liberal, do Estado de Direito, que o Max Weber viu no comecinho. Ele falava das tendências de materialização do direito, né? Agora, então, fica sempre essa... No Max Weber também tem esse problema, que ele vai dizer que não é uma leitura puramente evolutiva, porque é um tipo ideal, mas o tipo ideal exagera características de certas sociedades reais, mas as sociedades reais combinam os vários tipos ideais, e em uma certa história, que aqui é uma história mais europeia, tem uma certa transição realmente entre essas fases. Isso é mais visível, né? Só o exemplo da sociedade estamental fica puramente europeu, né? A gente pulou a China também. A parte ele falou, vou falar da China. Aí eu falei, agora não vai dar tempo de ler a China. Aí eu pulei, né? Porque eu sou etnocêntrico. Porque eu olho... Então, aí, vamos lá. Então, tem o negócio do tipo ideal, mas o tipo ideal tem uma certa sequência evolutiva na história que leva a um método funcional, que o Weber não chamava de um método funcional, mas que depois do Weber, Parsons, outros autores e o Luhmann vão explorar, e é o que o Mangabeira usa no sentido de que, como ele vai explicar a transição de um tipo a outro? Porque essa transição resolveu problemas que surgiram antes, e um novo tipo de direito resolveu problemas. Quer dizer, a partir dos efeitos, a partir das características do novo direito, a partir das consequências, ele vai tentar achar as causas de ter ocorrido essa transição. O que não é uma explicação válida logicamente, porque a partir das consequências você não consegue inferir exatamente quais foram as causas precisas. Mas esse é um método de uma boa parte da sociologia, é tentar achar quais foram as causas, o conjunto de causas determinantes que produziram aquele efeito que levaram a uma certa transição. Então tem uma certa combinação de tipo ideal com evolução que vai levar a um resultado que eu acho interessante, que é mostrar depois, no fim das contas, que é o que vai interessar para a gente, como esses tipos de direitos estão combinados na atualidade, inclusive. Então, tem uma certa sequência evolutiva, mas um tipo de direito continua persistindo, pelo menos em certas áreas, embora seja superado, vamos dizer, pela prevalência do outro tipo como forma determinante de direito. Então, tem um pouco a tentativa do tipo ideal, a história evolucionista e funcional, e uma tentativa de generalização, que contrasta com a antropologia jurídica,
e com a sociologia, boa parte da sociologia, da antropologia jurídica hoje, que rejeitam teorias mais gerais. Mas aí a gente fica tendo curiosidades sobre aquele grupo específico, como se ele fosse, assim, uma coisa muito interessante, da qual a gente não pode extrair nenhuma generalização. Então, a antropologia, por exemplo, virou só quase que etnologia. Você descreve o que o grupo faz, mas não consegue tirar nenhuma informação útil para si. E a gente está querendo tirar uma informação útil, principalmente nesse curso, que é, não propriamente a aula de hoje, mas é chegar na crise do Estado Social e no direito contemporâneo. Então, todos têm razão no que falaram, e aí tem duas críticas. Quer dizer, esse livro, claro, para uma perspectiva de pesquisa empírica em ciências sociais, não interessa, porque parte de generalizações pouco comprovadas, vamos dizer. E para a história do direito também, a história é muito mais contextual, particularista, vai explorar em muito mais detalhe um determinado contexto do que procurar fazer uma teoria geral. Mas as teorias, tanto do Luhmann quanto do Mangabeira, que estão na base desse curso, que é o que me interessa, são teorias que não são nem tão empíricas, nem falam tanto de particularidades contextuais, mas tem que fazer essas generalizações, com base em tipologias e com base nesse método funcional. Mas o que a gente vai ler, não na próxima aula, mas talvez acho que na terceira aula, o Mangabeira vai substituir esse método tipológico pela ideia de contextos formadores. Então, o que ele fez aqui, por exemplo, no caso alemão? Ele vai explorar muito mais casos exemplares, a história em seu contexto, do que tentar criar uma tipologia fechada. Nesse sentido, o que esse livro faz é mais um balanço das teorias anteriores, Max Weber, mas também do Karl Marx, do que um apontamento para o futuro, né? Nem ele abandonou esse método, mas acho que é um método útil para fazer um mapeamento preliminar daquilo que a gente não vai estudar tanto em detalhe. Claro, se fosse um livro sobre direito, se fosse um curso sobre o direito antigo e medieval, seria uma leitura muito básica, mas é um pouco a maneira que a gente tem de fazer uma sistematização para chegar no que interessa e estudar em mais detalhe o direito contemporâneo. Essa é a minha defesa. Posso fazer mais uma? Diga. E, na verdade, é para acompanhar a sua defesa, porque essa descrição que eu faço, achei extremamente interessante, principalmente para a discussão da coesão social, né? Então, à medida que ele consegue descrever esse tipo do que une a sociedade, e como eu já falei, eu sou preparada em direito do Estado, então isso para mim é extremamente interessante, isso tem relação com a minha tese. E aí agora então, eu espero as cenas do próximo capítulo para ver, do ponto de vista prospectivo, como que eu posso trabalhar nessa sociedade de hoje para a construção dessa coesão. Diga. Eu queria também fazer um apontamento sobre a questão metodológica, porque eu senti que ele se utiliza desse método, porque o objetivo dele é tentar superar as limitações dos três clássicos. Eu senti que essa é a tese dele. Os três clássicos principais têm limitações na teoria, eu quero aproveitar o que de bom e superar o que é limitador. Então, eu não sei se ele acaba se utilizando desse critismo metodológico, dessa forma de combinar os três, pelo fato de o objetivo dele ser superar as limitações dos três principais clássicos. Então, eu acho que, ainda que em termos históricos não tenha ali muita comprovação, como em termos narrativos segue ali muito próximo que os três clássicos nas obras deles, eu acho que ainda tem ali o uso do método com esse objetivo de superação da Marx, Durkheim, Weber, escrever a respeito da evolução do direito. Acho que é intencional. Porque o subtítulo do livro é Contribuição à Crítica da Teoria Social. Então, como a teoria social clássica usava muito o direito como indicador para descrever a sociedade, é um misto de livro de teoria social e de direito
E no direito, do direito vem, acho que essa pretensão de tipologia de generalização, né? Então é mais um balanço da teoria social clássica do que uma proposta. Quer dizer, no final ele chega Claro, eu pulei essas partes iniciais aí do problema do método, do problema da ordem social, problema da modernidade, e no final ele volta a esses problemas, mas eu acho que a contribuição principal do livro embora a gente esteja falando da questão que às vezes falta comprovação, ou falta nota de rodapé, ou qualquer coisa, tem uma precisão histórica um pouco maior, uma clareza maior do que se você ler só o Durkheim, ou só o Weber, ou só o Marx. E tem a questão da atualização para o Estado social, que é o trecho da próxima aula, né? Mas eu não parti da próxima aula, porque era importante entender o método, a transição, né? E como essas diferentes formas de direito, que é onde eu quero chegar, estão combinadas hoje em dia, né? Enfim, mas como eu disse, ele mesmo abandonou esse método, porque era mais um balanço do passado do que um método para o futuro, né? É como se fosse o primeiro capítulo da tese, onde você faz o estado da arte, da teoria, e depois você constrói a sua teoria. Aqui não tem a teoria dele, vamos dizer, a não ser a atualização para o estado social. Mas o que eu queria destacar, alguns pontos da substância da análise são os seguintes. Primeiro, eu acho que o mais interessante são os pontos da transição, né? Entre a forma do direito costumeiro, da sociedade tribal e a sociedade estamental, e entre a sociedade estamental e a sociedade liberal, que já está mais próximo da gente. E com esses dois indicadores, primeiro, da transição da sociedade, das comunidades, dos pequenos grupos sociais, em que a pessoa tem a sua vida toda passando dentro daquele grupo, para a sociedade em que o poder é centralizado, então é falar a distinção entre Estado e sociedade, e em que a unidade moral já é mais comprometida, já não tem o que o Durkheim chamaria lá da solidariedade mecânica, não tem uma consciência coletiva tão densa, e isso gera a transição desse direito costumeiro que era produzido na própria interação cotidiana, para um direito que é centralizado, que ele vai chamar de público, né? Que é imposto, e aí cria-se um quadro de funcionários para impor o direito. Claro, além do governante central, do príncipe, do imperador, tem a sua burocracia de confiança patrimonial, e esse direito precisa ser formalizado. Então, acho uma explicação plausível de por que das características que vão levar um direito a ser centralizado, a ser imposto e transmitido como uma correia de transmissão por uma cadeia burocrática de funcionários, e por que esse direito tem que ser formalizado, enquanto o costume era transmitido por tradição oral, né, basicamente. Mas aí, e aí tem um ponto interessante que ele vai... Bom, esse tipo de sociedade estamental também cobre coisas muito diferentes. Cobre os grandes impérios da antiguidade e cobre até o Estado absolutista europeu, né? Mas o ponto importante, acho que é identificar semelhanças, né? A função de tudo isso é tentar comparar coisas e identificar semelhanças. E um ponto dessas semelhanças é o que ele fala, que a gente vai ver a combinação da prevalência. Ainda o costume permanece, a ordem costumeira, a ordem moral, basicamente permanece determinando os direitos, os privilégios da aristocracia, da nobreza, da camada dominante da sociedade, e o imperador, na verdade, o direito regulatório, o direito administrativo, a intervenção política mesmo, ela é excepcional, né? Você tem um corpo de costumes que mantém essa sociedade estratificada, e a intervenção do imperador é excepcional e, além de ser excepcional, não distingue jurisdição, administração e legislação, né? Ele pode decidir um caso concreto, ele pode emitir um decreto para situações mais gerais, mas tem essa indistinção entre essas funções. O que eu ia comentar também é que a vantagem desse livro em relação, por exemplo, se pegar o Durkheim, você tem a transição da sociedade antiga para a sociedade moderna, da solidariedade mecânica para a solidariedade orgânica. Ou se pegar o Hart, tem lá o sistema do costume e o direito positivo moderno, não tem nada no meio disso.
E até o Luhmann também fala do direito romano antigo e pula para a sociedade moderna. A vantagem que eu escolhi desse livro é porque eu acho que essa fase da transição da sociedade estamental entre o costume e o direito positivo moderno é interessante, porque vai apontar também problemas do direito moderno. Então, é isso, o direito que é imposto por um quadro de funcionários, porque tem um poder centralizado e as crenças não são mais compartilhadas, então o direito precisa ser formulado, explicitado. Bom, ele dá exemplo do direito romano, lá tem o ius civile, que tem uma base costumeira, o direito dos patrícios e a intervenção do imperador. O direito islâmico, que tem a Sharia, que é aplicada pela justiça de Qadi, mas também tem a intervenção dos príncipes. Agora, o ponto interessante também é a transição, que é uma tentativa de explicar também o Max Weber, porque a tese do Max Weber é a racionalização. Por que a racionalização do direito, da política, da música ocorreram especialmente no Ocidente? E aqui ele vai dizer duas especificidades por que surgiu esse Estado de Direito no Ocidente, né? Que é esse direito administrativo centralizado nos príncipes, às vezes era um direito teocrático, porque evidentemente é uma ordem hierárquica que vai suscitar revolta, mas a maneira de manter uma certa aderência espontânea a essa ordem é apelar para uma legitimação religiosa. A diferença do Ocidente é que teria um certo equilíbrio entre o direito canônico e o direito secular, né? O direito canônico, de certa forma, deu um modelo para o direito secular, do que era sistematizar as normas, estudar o direito romano e transformar aquilo num corpo sistemático de normas, ter uma burocracia para aplicar o direito, ter um procedimento, embora o procedimento da igreja fosse inquisitorial, a igreja deu um certo modelo para o direito secular ocidental, mas não impôs de maneira tão drástica, é a tese aqui, um conteúdo religioso como necessário para o direito secular, né? E além desse ponto do direito canônico ter sido um modelo, mas ter permanecido uma diferenciação entre o que era direito canônico e direito secular, o ponto mais interessante, aliás de tudo, o ponto que eu acho mais interessante é o seguinte, é aquele que ele fala da solução de compromisso. Por que não estava bom esse direito administrativo, regulatório, que você tem um pouco de costume e um pouco de intervenção política? É aquela parte que ele vai dizer do Estado de Direito como uma solução de compromisso, né? Ele vai dizer, para os monarcas estava muito bom contar com o costume, com os privilégios da nobreza, da qual ele fazia parte, e poder fazer um pouco de intervenção política. Mas, para conseguir impor o seu poder num grande território, ele precisa de um corpo de funcionários, e o corpo de funcionários começa a sair do controle, né? Então, o próprio rei, imperador, acaba sentindo a necessidade de formalizar mais as suas ordens para que elas sejam transmitidas de maneira mais mecânica pela burocracia, que acaba sempre fazendo pressões para se tornar meio independente do poder real, né? Então, tem essa disputa entre o poder real e o poder da burocracia. O rei depende da burocracia, mas como é que ele controla a burocracia? Ele também precisa formalizar mais o direito. Então, é um dos lados pelos quais o rei vai assumir, limitar o seu poder, ou o poder político em geral, de maneira mais abstrata, vai aceitar a autolimitação, mas também para poder controlar mais o poder burocrático administrativo. E o outro ponto também o monarca, como parte da nobreza, tem sempre que conceder privilégios, vantagens à nobreza, e o Estado de Direito, uma ordem jurídica mais geral e abstrata, limita o poder da nobreza também, né? Então é uma ferramenta do monarca enfrentar tanto a burocracia, que tende a se tornar autônoma, quanto o poder de barganha com o poder econômico da sociedade, né? O direito formal limita um pouco a capacidade que a nobreza tem de querer que seus privilégios sejam reconhecidos. E aí do lado do monarca, então, é uma solução de compromisso por isso. Ele gostaria de ter um poder arbitrário, mas na disputa com a burocracia, com a nobreza, ele aceita certas limitações.
Aí a burocracia. Da burocracia, o exemplo interessante é um exemplo alemão, né? Ele vai dizer, primeiro a jurisdição e a administração eram indistintas e eram uma combinação entre o príncipe e a nobreza, né? Quer dizer, a própria nobreza participava da administração do Estado. E, portanto, a administração era voltada a reforçar esses privilégios estamentais. Mas o exemplo alemão mostra, com a formação da Prússia, com Bismarck, como a burocracia, que era composta pela nobreza, foi aumentando o seu poder à medida que ela se tornava mais autônoma em relação à nobreza, à medida que ela se tornava uma burocracia mais profissional. E aí a burocracia, de ser uma parte da nobreza que faz parte da administração do Estado, passa a ser um corpo independente de profissionais que representam o interesse universal. Aí o Hegel vai dizer lá, no meados do século XIX, que a burocracia é o estamento universal. Ela representa a vontade da sociedade em geral, não da nobreza ou de um estamento específico. E a burocracia também, então, se interessa pela formalização do direito, porque ela cria mais independência em relação ao poder político. Ela tem a sua especialidade, o seu domínio de ação, em que ela pode contrastar qualquer ordem política que fuja daquilo que já é formalizado pelo direito, né? Bom, e aí a nobreza aceitaria aquela ordem estamental, a sociedade estratificada, estava muito boa para ela, mas o soberano também agia de maneira arbitrária, então a nobreza aceita o Estado de Direito para controlar o poder político, e a burguesia estava contente em ter a sua autonomia, seu direito comercial, sua lex mercatória descentralizada, costumeira, mas para limitar os privilégios da nobreza e limitar o poder do rei, também aceita a solução de compromisso de ter um sistema jurídico abstrato, isonômico, universalista. Bom, acho que essa explicação é interessante, até se a gente quiser aplicar em situações contemporâneas. E é uma vantagem em relação a explicações, vamos dizer, que só puramente idealistas, que houve um aperfeiçoamento da racionalidade jurídica que levou à construção de uma ciência jurídica perfeita no século XIX, que expressa um direito formal, lógico, dedutivo, e mostra que existem certas relações materiais que interessam à sustentação desse direito abstrato formal. Mas, ao mesmo tempo, dá crédito não considera esse direito, esse sistema jurídico formal, como uma mera ideologia, mas mostra que ele tem efeitos práticos, né? Então, acho que é um pouco... não é nem uma explicação puramente idealista, nem uma explicação puramente materialista, vamos dizer, que o direito formal é só uma conjunção de classes. Não, ele interessa um certo compromisso social, mas ele também produz certos efeitos e tem certos ideais. Se pegar o livro do Fuller lá sobre a moralidade do direito, ele vai descrever um pouco o que é o ideal desse Estado de Direito, quais a generalidade, a abstração, embora ele diga que a igualdade não é uma característica necessária no sistema jurídico. Mas, enfim. Aí eu queria destacar, para terminar, da minha parte, dois aspectos da diferenciação funcional que acho que ele dá indicadores importantes. Primeiro, essa ideia dos quatro indicadores da autonomia do sistema jurídico, que é a ideia da diferenciação funcional. É você ter um corpo de regras jurídicas que é diferente das regras morais, que é diferente das regras políticas, religiosas. É você ter uma doutrina que vai se desenvolver, que no século XIX vai ser o auge da ideia de que a ciência do direito é autônoma e que está nos manuais de dogmática jurídica, a autonomia do direito civil, a autonomia do direito comercial e tudo mais, essa ideia da autonomia científica do direito, a ideia de que o direito passa a ser uma profissão especializada com faculdades de direito, e a ideia de que o direito é principalmente tarefa dos tribunais, o que leva a uma distinção muito clara, que às vezes não é claro para a gente como essa distinção é recente e é precária entre
jurisdição, administração e legislação, né? A legislação, ele vai dar um exemplo aqui, claro, do como a soberania passa do príncipe para um corpo coletivo, que é o parlamento, o exemplo do parlamentarismo inglês. Então, a legislação tem que ser... a forma de criar a legislação é justificada politicamente. A burocracia passa a ter uma função mais de cumprir tecnicamente objetivos postos pela política, mas a burocracia é mais instrumental, mais consequencialista, e a jurisdição é mais formalista no século XIX. E mais uma vez o exemplo alemão que ele vai dar é interessante, porque ele vai falar como na Alemanha construiu um Estado de Direito sem democracia, mas esse Estado de Direito, primeiro, impunha uma visão muito formalista, tanto à burocracia quanto ao judiciário. Quer dizer, o judiciário é um ramo da burocracia, né? Era aplicar a medida política, no caso concreto, ou aplicar a medida política de maneira mais geral, mas sem muita margem de escolha. E ele vai dizer que depois houve uma certa diferenciação entre o raciocínio mais consequencialista, instrumental, finalístico da burocracia e o raciocínio mais formalista, baseado em regras da jurisdição, né? E aí, só para apontar o que vem na próxima aula, que vai chegar mais próximo do nosso contexto contemporâneo, o ponto interessante é o seguinte: como a crise do direito liberal, ele diz que o direito liberal, a sociedade liberal seria a primeira forma da sociedade moderna, mais ou menos no século XIX. E aí tem uma parte do livro que eu também pulei, que ele vai falar das manifestações contemporâneas da modernidade. Ele vai colocar a América Latina, a Ásia, o Terceiro Mundo, os países comunistas e o Estado social ocidental. E o ponto interessante, que a gente vai ver mais no próximo seminário, é como o Estado social repõe certas formas de direito costumeiro e de direito administrativo, para usar a tipologia. E aí, por isso que eu queria dizer que a tipologia é útil, porque tem a sequência evolutiva, mas tem a forma de você ver como cada fase também incorpora elementos equivalentes ao da fase anterior. Então, por exemplo, ele vai mostrar como a ideia de que não tem uma separação tão clara entre Estado e sociedade, mas que o Estado vai intervir cada vez em mais áreas, vai criar direito do trabalho, direito do consumidor, direito ambiental. Isso leva o Estado a incorporar, aceitar formas de autorregulação. Por exemplo, autorregulação da publicidade, autorregulação das plataformas digitais, é uma certa forma você aceitar o costume de um grupo. Claro, o grupo não é mais a tribo, mas é um grupo profissional segmentado que vai se autorregular por meio das suas interações, vai criando suas próprias regras. Então, uma certa forma de permanência de direito costumeiro no direito contemporâneo, dentro de um sistema jurídico que, em geral, se pretende autônomo, mas incorpora a autorregulação. Ou a crítica à justiça formal, a igualdade puramente formal. Como a crítica à igualdade puramente formal acaba incorporando critérios irracionais ou muito particularísticos de boa-fé, de costumes, de compensar, sempre a favor do trabalhador. Você parte no direito do trabalho, o pressuposto que a presunção é sempre a favor do trabalhador, ou no direito comercial a presunção é a favor do direito do consumidor, a favor do consumidor contra o fornecedor. É a ideia de satisfazer a igualdade material, compensando essa desigualdade material e flexibilizando um pouco a racionalidade formal. É uma certa incorporação do tipo de raciocínio voltado para a pessoa concreta, para o caso concreto, que é um raciocínio, vamos dizer, que tem uma característica do direito costumeiro. E também como o Estado social tem várias áreas em que não tem um sistema jurídico autônomo. O próprio direito administrativo é um direito muito mais instrumental, voltado para a política pública, voltado para resultados, para análise de custo-benefício e baseado na ideia de discricionariedade em algum grau, né? Se você acaba com a discricionariedade administrativa, você acaba com a diferença entre administração e judiciário. O que gera tensão no Estado social entre o controle judicial e a discricionariedade administrativa, que precisa ser cada vez maior, porque a intervenção do Estado é cada vez maior, né? Na economia e nas políticas públicas. Então, esse é o ponto de chegada
que acho que está especialmente no trecho da próxima aula, mas que o método que a gente viu na aula de hoje serve para mostrar os problemas que vão surgir no Estado Social. E o livro foi escrito ainda no começo da crise do Estado Social, né, 76, então ele chega até esse ponto, e aí depois a gente tem que complementar com a crise do Estado Social, que acho que também é o que o Faria já disse e repetiu bastante, mas a gente vê mais um pouco disso para chegar aos desafios do direito contemporâneo e para pensar soluções para os problemas contemporâneos. Então, a justificativa era um pouco ter o método e ver como a transição de um tipo ao outro resolve certos problemas, mas cria outros problemas e como permanece. Por isso que o método não é puramente evolucionista, mas mostra também como um tipo de direito permanece, meio que recriado dentro do outro tipo geral de direito que prevalece naquela sociedade, né? Enfim, eu vou retomar alguma coisa depois na aula também, mas queria ouvir se mais alguém tiver críticas, insatisfações. Diga. Uma observação, acho que eu não gosto dessa palavra, neutra, mas talvez, nem crítica, nem insatisfação. Mas eu fiquei pensando, talvez por causa da época em que o livro foi escrito, quando ele fala de positividade, então ele ainda leu o direito positivo muito apenas a partir daquilo que, pelas regras formais, né, da validade, da invalidade. Porque hoje em dia já se parte, né, da ideia de juridicidade, então esse próprio direito costumeiro ele já seria jurídico, né, e ele seria positivado. Então, acho que esse positivo dele é para da época que foi escrito. Né? Acho que tem duas coisas. Acho ruim o que ele chama do público do positivo é meio... A nomenclatura é meio ruim, né? Porque o público é o imposto, mas talvez o público fosse o positivo. Seria a ideia de que o direito é posto por decisão. E o positivo era melhor dizer que é um direito formal, que é formalizado, que é textualizado em regras e que não é um direito puramente oral. Então, acho que a nomenclatura é um pouco ruim. Eu preferiria colocar o público como positivo e o positivo como formal. Mas o outro ponto é o seguinte, e volta ao começo da crítica, né? Toda a explicação que é histórica, mas que tenta ser generalizadora, você sempre vai projetar um pouco do... Claro, a grande crítica da história é o anacronismo, você projetar a concepção de hoje para sociedades do passado. Mas o que a sociologia faz é quase sempre isso. Então, até o Hart, quando ele vai dizer o direito como união de regras primárias e secundárias, ele fica entre chamar aquilo de direito costumeiro ou chamar aquilo de puramente moral. Quer dizer, do nosso ponto de vista, aquilo era uma forma tosca de direito, que foi evoluída e chegou ao direito positivo moderno. Mas, daquele ponto de vista, aquilo não era um direito como um sistema diferenciado. Agora, a gente não tem como entender hoje, é uma outra discussão lá da antropologia, não sei se é o Bohman, qual é o autor lá que o Orlando gosta de citar, a ideia de dívida, a ideia de contrato. Se a gente como é que a gente vai entender uma sociedade que não tem essas ideias se não fazendo uma equivalência com aquilo que a gente conhece? É a mesma coisa do direito costumeiro, né? A gente está chamando de direito costumeiro para fazer um paralelo com o que a gente conhece como direito. Mas talvez aquilo lá não fosse direito, fosse moral, não sei que nome cada sociedade dava para aquele corpo de convicções, de normas, de crenças, né? Então tem um pouco dessa projeção também. Claro, que a gente faz para comparar com o direito atual. Tudo bem? No início do livro, até dá uns insights assim, sobre o real e o ideal, uma questão metodológica, né? Não dá para você ser totalmente genérico, sem aspectos históricos, mas também não dá para aprofundar. Pelo menos para a sociologia, que tem como método justamente pegar essa categoria, né? Eu acho que, inevitavelmente, quem faz esse tipo de coisa vai se aproximar de Weber ou de outro autor clássico, porque é a origem da sociologia, é justamente essa.
Então. Tem como se afastar muito assim, essa raiz, né? Que justamente é o que define a sociologia, essa caracterização. Acho que não na próxima aula, na outra, ele vai dizer, claro, a teoria social é uma criação europeia lá em meados do século XIX, meados do século XX, e o que se faz de teoria social hoje é meio que uma adesão a essas premissas. O que o Luhmann faz, o que o Mangabeira faz, o que o Habermas faz, criticando um ou outro aspecto, aderir a essa premissa de que você vai usar a história para criar certas generalizações. Mas isso não é a sociologia que aceita como ciência, vamos dizer, nos Estados Unidos, que é um método empírico, você criar um modelinho e testar na realidade. Né? E também não é a história como coisa puramente uma descrição de um contexto bem particular, sem tentativa de generalização. Né? Até o senhor, nosso querido professor José Reinaldo, me disse para não dar Max Weber na matéria de História das Ideias Políticas, porque Max Weber é muito generalista, aquilo não é história. Mas o que me interessa é a coisa generalista, né? Porque senão é curiosidade. Né? Eu acho que tem uma diferença entre o que eles estavam tentando fazer, que ainda que a gente chama de sociologia, ele tem hoje sociologia europeia e sociologia estadunidense, tem diferenças no método, mas geralmente o que se chama é teoria social, né? No sentido de que eles buscam fazer ali generalizações justamente para descrever a sociedade sem ter a pretensão de ter essa coisa um pouco mais empírica, investigativa, embora tenha ali, né, o próprio Weber, ele usa vários documentos e tudo, o Durkheim, ele faz pesquisa empírica, em alguns momentos, outros eles estão fazendo generalizações, depois eles tentam buscar na história certas evidências para comprovar aquilo que eles disseram. Então, eu acho que até o nome que se dá, né, esse programa de sociologia, porque de teoria social, dá uma conotação um pouco diferente. Segundo alguns, está mais próximo da filosofia do que da sociologia empírica. Mas é isso. Vamos ter que aceitar, porque é isso aqui que vai ter aqui, é generalização. Se quiser o curso correto, é antropologia jurídica, aí você vai ver exatamente como aquele povo se comportava, como ele era bonito. Não, mas mesmo no curso de antropologia, eu até falava com o Orlando, que aqui, claro, eu pensei em criticar alguma coisa. Claro, não, eu gostei. Mas eu falava para o Orlando, por exemplo, existe um nível de generalização que é inescapável, né? Uhum. Porque mesmo quando eles estão observando sociedades muito diversas da nossa, a própria tradução daquilo para uma língua que não é aquela implica uma generalização e um deslocamento da própria da cosmovisão daquele mundo. Né? Eu estou apresentando com outros conceitos, buscando equivalências para conseguir escrever meu livro. Uhum. Então... acho que é o debate que o Luckmann e Bohan, acho que ele apresenta. Exatamente. E tem lá que eu tenho a categoria enjoo na sociedade ativa. Exatamente. E o que é enjoo e o que é ativo? Aí eu tenho que traduzir isso para aproximar o contrato moderno, a ideia de dívida moderna, que eu estou tentando explicar para o público de hoje. E traduzindo eu vou distorcer um pouco. Daquela linguagem. Então, no limite, a generalização é inescapável. Isso. A generalização quer dizer, porque os antropólogos têm problema de consciência, né? Então eles acham que claro, você está escrevendo uma língua ocidental para pessoas ocidentais entenderem, não tem como. Se você fizer só a transcrição da fala na língua daquele povo, vai ficar dentro daquela comunidade e não vai ser antropologia. A antropologia é uma ciência ocidental que vai ter alguma distorção. Né? É isso. Então, temos que distorcer um pouco para conseguir entender. Se a gente vivesse numa sociedade que não tem teoria social, a gente não precisaria esse grau de abstração. A única dúvida que eu tenho, e aí porque eu sei que você leu muito Mangabeira, foi orientando dele. Li. Mas eu não, estou começando agora. E aí eu fico pensando, por exemplo, lendo esse livro, eu li também aquela sua tradução dos jurídicos críticos. Mas para mim até agora não está claro, por exemplo, o que ele defende, qual que é a teoria dele, a tese principal dele é qual?
a tese principal dele é que essas tipologias, que a sociedade não tem tipos fechados, depende muito mais do particularismo, estudo das circunstâncias históricas, você tem respostas funcionalmente equivalentes para os mesmos problemas. Quer dizer, sei lá, esse compromisso entre rei, burguesia, nobreza e burocracia, que gerou o Estado de Direito liberal, poderia ter gerado outros tipos de sociedade, outros tipos jurídicos. Claro, ele vai dar exemplos históricos, assim, por que a grande empresa prevaleceu em detrimento da pequena empresa no começo da Revolução Industrial, ou por que prevaleceu, sei lá, o sistema de freios e contrapesos como forma de limitação do poder no compromisso entre democracia e Constituição, sei lá, no século XIX. Mas vai ser então um método muito mais da parte dos exemplos do que ele fez aqui com o direito alemão, do que tentativas de generalização. Bom, isso do lado da teoria social. E do lado do direito, ele vai dizer, o direito esquematiza em detalhes várias alternativas. Então, ou o direito comparado, ou a história do direito ajudam a pensar soluções diferentes para a organização do poder, para a organização do mercado. Então, vamos dizer, a obra dele tenta explorar em várias escalas, quer dizer, na filosofia, na teoria social, na teoria do direito, a ideia de que sempre você tem alternativas e não tem uma lista fechada de soluções. Por isso que no direito vai criticar, sei lá, o formalismo jurídico, a ideia da teoria dos princípios, que você tem uma única resposta correta. Porque sempre existem maneiras de interpretar de outra forma aquele conjunto de regras. Ou na teoria social, sempre existem soluções que responderiam ao mesmo problema organizando de outra maneira o mercado ou o Estado. É um pouco essa tese que não está nesse livro ainda, né? Por isso que esse livro é um pouco rejeitado. Mas não tão rejeitado quanto o outro livro, que é Conhecimento e Política, que foi o primeiro que traduziram agora, numa nova edição, que esse é totalmente rejeitado, porque tem um pós-fácil que ele joga fora o livro inteiro. Só que a pessoa só vai descobrir quando chegar no pós-fácil. Então, o livro está sendo bem vendido. E as pessoas acharam que Conhecimento e Política tem a ver com a pandemia, com o Bolsonaro ser ignorante e tudo mais, ser um político sem ciência, né? E não tem nada a ver com isso, mas o livro vendeu bem por isso. Então vamos fazer um intervalo e voltamos 10h10.